Ô, Mônica, você vai precisar de um cafezinho aí pra gravar ou tá boa pra começar? Não, eu vou tentar aqui falar no canal hoje, gente, porque o Pedro Ivo, meu filho, teve com a perna aqui, com o pé quebrado, 2 meses, né? Foi um período assim altamente estressante, porque eu fiquei de plantão. Não que ele tenha me dado trabalho, né? Ele não me deu trabalho, de verdade. Mas eu tive que ficar de plantão, porque ele teve que ficar em casa. E ele não queria calçar a bota que o médico mandou, então eu tive que ficar vigiando ele para ele não ficar andando pela casa, né? Então, e hoje ele foi para aula, né? Depois desses 2 meses pela primeira vez. E aí eu tô, gente, tô parecendo um caco, né? Se um caco. É uma expressão que eu uso muito que mistura francês com português. Mas eu me dispus a contar a minha história com o Pedro Ivo, né? A minha história do autismo, né? Com o Pedro Ivo, e vai misturando história de vida também, claro, né? Não tem como separar. Por quê, né? Eu fiz alguns vídeos aí, o Ricardo até fala que eu não preciso falar disso para linkar, mas eu fiz, e isso me levou a crer, né? Que o mais importante, o que eu tenho de mais rico, né, para passar o meu conhecimento sobre autismo, né, apesar de eu ter as técnicas, ter estudado psicologia, é exatamente a minha história de vida com o Pedro, porque ela me ensinou muita coisa e eu acho que ela também pode te ensinar muita coisa. Porque assim, cada pessoa é uma, mas os autismos, né, eles têm pontos em comum, as formas como tratar, as formas como a gente leva, né, que às vezes a gente leva com tanto desespero, uma pessoa ensinando pra gente que não precisa ter tanto, né, às vezes é bacana. Então, mas eu vou partir do começo, né, eu engravidei do Pedro em 1985, ele nasceu em março de 1986. A gravidez foi legal, assim, apesar que nos 2 últimos meses eu não podia comer nem biscoito creme crack, porque ele tinha 5 quilos e estava de cabeça para cima, então a cabeça dele estava na boca do meu estômago e tampava a minha respiração, meu nariz inchou, né, por causa disso. Eu não sabia, meu útero é aberto para cima e foi uma gravidez bacana, não tive assim, muito problema não, mas teve esse, né, que nos últimos 2 meses, quando ele cresceu, né, eu não pude comer. E no dia que ele nasceu, eu queria fazer parto normal, mas pelo que vocês viram eu falar agora, né? Não deu para fazer, porque senão ele ia ter que nascer pela boca, né? Meu útero era aberto para cima mesmo, né? E aí fizemos uma cesariana, mas eu fiz questão de ficar acordada durante toda a cesariana. E quando eu olhei para o Pedro a primeira vez, eu ouvi ele chorar na hora que ele saiu da barriga. Isso é muito emocionante, né, gente? Qualquer animal, né, que nasce é lindo, um animal seu filho, né, e que chora na hora que nasce, é uma cena assim de filme, né? Mas aí eu olhei para a cara dele e achei muito engraçado, porque assim, falei assim, gente, tudo eu acho engraçado, viu, gente? Até coisa séria. Sou assim. Ele não é, eu olhei e falei assim, esse cara não é comum. Engraçado você pensar de um bebê, né? Esse cara. Mas o meu pensamento foi bem assim. Ele não é um bebê comum, tem alguma coisa de diferente nele, é uma percepção, uma coisa de mãe, né? Mas tudo bem, nasceu berrando, aí o parto acabou, eu fui pro quarto. No dia seguinte me aparece o Pedro Ivo lá, vindo. No dia seguinte que eu tive, não foi nem no dia seguinte, foi durante esse mesmo dia. Estágio, eles trouxeram o Pedro Ivo para começar a mamar, limpinho, né? Ele me veio todo arranhado. Aí de novo eu falei assim, gente, eu nunca tinha visto um neném com o dia de nascido, né? No primeiro dia dele, todo arranhado, né? Que é isso? Aí fui olhar, a unha dele estava muito grande mesmo. E como ele era muito hiperativo, né? Já de neném, ele estava arranhando o rosto dele todo. Porque ele podia ter uma unha muito grande, mas ser um neném calminho, tranquilinho, né? E não ter arranhado o rosto. Aí mandei trazer uma tesoura que as enfermeiras quiseram cortar a unha, cortar a unha dele. Eu falei, elas falaram, não pode cortar a unha de recém-nascido. Eu falei, não, esse cara tem que cortar, né? Aí fomos pra cá. Na primeira semana de vida dele, ele começou a arrastar no berço, de cima pra baixo, de baixo pra cima, virar de um lado pro outro, meu lombigo todo. E aí essa sensação que eu tive inicial de que ele era um cara muito diferente, ela virou real.
né? E você imagina, bebezinho de um dia já arranha tudo. Aí, com nem 7 dias, já está se arrastando no beijo, já está virando para lá e para cá. Isso não é comum, né? Aí, antes da consulta de um mês, eu liguei para a pediatra, que já era a pediatra contratada dele, né? E falei, Silvia, escuta lá, olha o que está acontecendo. Ela falou assim comigo, Mônica, isso não é verdade não, isso não acontece não, você é mãe de primeira viagem. Pensei assim, bom, mãe eu sou. E depois que o Pedro nasceu lá no parto, eu até descobri que eu não podia ter era filho nenhum. Então eu ia ser mãe de primeira viagem para sempre, né? Eu não ia ter outro, né? Mas eu já tinha criado os filhos todos da minha mãe, sobrinho, minha prima, que é a madrinha do Pedro, pra vocês terem ideia, ela é 10 anos mais nova que eu. Eu que dei o primeiro banho dela. Eu sempre fui craque em lidar com o bebê. O pessoal me chamava que os bebês gostavam de mim, entendeu? Então eu tinha um traquejo. Não podia falar que era a primeira vez que eu estava vendo neném, né? Aí, mas falei com ela assim, tá bom, vamos então. Levei lá para ela ver, porque um bicho tinha melado, inclusive tem que passar uma pomada, né, para secar. Falei, vamos observar isso aí de novo. E aí, hoje, né, conversando com o Ricardo, eu percebi que a palavra, né, que norteou esse período do nascimento dele, até os 3 anos, que foi quando ele teve diagnóstico, foi tortura. Porque assim, tudo que acontecia com o Pedro, que eu enxergava, né, de diferente, os médicos, que eram as pessoas abalizadas na época para falar de bebê, os pediatras, né, falavam que eu estava sonhando. Então quer dizer, o Pedro, ele estava rolando na cama e com isso melando o cordão, né? Uhum. E ela duvidou de você, é isso que aconteceu? Ela duvidou que ele estivesse melando por causa disso, né? Ela falou assim, Mônica, isso não acontece. E pensei, gente, igual hoje, né? Hoje eu teria tirado uma foto com o celular, filmado, né? Não tinha esses recursos antigamente. Verdade. Era a minha palavra e a da médica. E ela falou que isso não acontecia, né? Eu comecei até a ficar acordada na hora que ele estava dormindo para ver. E isso acontecia, o sono dele era muito agitado. Mas eu falei assim, bom, ela tá falando que não acontece, também pode acontecer, porque ele tá com cólica e ele é um pouco mais hiperativo que os outros nenéns. Tem cada neném de um jeito, né? E realmente, eu tive 3 filhas e nenhuma delas nessa fase tão precoce fazia isso, de ficar rolando na cama. Ah, isso não acontece porque eles têm capacidade motora. Pois é. Né, ainda. Mas eu falava assim, bom, eu sou muito brincalhona, gente, sou muito otimista. Então eu pensava assim, bom, quando ele nasceu, né, que eu olhei, achei diferente, trouxe um ETzinho pra casa, né? Mas esse ETzinho vai virar terrestre, entendeu? Ele vai pisar no chão uma certa hora aí, vai parar de ser tão diferente. Mas tinha essa questão também do outro lado, que eu sou a mãe dele, é responsável, né? Então isso me torturava, de estar enxergando uma coisa que eu não conseguia definir também. Eu via que estava diferente, mas eu também não conseguia nomear, não conseguia entender por que aquilo acontecia. Né? Ele era um bebê que desenvolvia normalmente assim, nesses negócios de apigar, esses negócios de parte motora, né? A parte motora dele foi um pouco adiantada também, por causa até dessa excitação dele, né? Tanto que assim, com 9 meses ele andou, sem engatinhar, ele não engatinhou. Ele era um bebê muito ausente, muito na dele. Não é que ele não olhasse para mim, que é uma característica do autismo, né? Mas assim, ele não fazia muito contato com as outras pessoas. Dava muita bola. Ele dava bola demais para mim. Né? Se eu sair de casa, igual um dia eu saí para trabalhar, quando ele tinha 2 meses, ele quase morreu de chorar, o pai dele fechou a porta do quarto porque ele estava dando birra. Até expliquei pro pai dele que neném de 2 meses não dá birra, que isso foi desespero da mãe ausente, foi a primeira vez, né? Mas assim, ele tinha esse apego comigo, né? Mas eu percebi que ele dava bola para as outras coisas, não dava muita bola, por exemplo, esses brinquedinhos que a gente põe no berço, chocalho, né? Não tinha muito interesse por essas coisas, né? E depois dos 9 meses que ele andou, aí
assim, desenvolvimento normal. Meu avô era médico, ele falava assim, 1 ano para andar, 2 para falar. Mas depois que você anda, você começa a balbuciar, né? O Pedro não fez isso. Aí o pessoal chegava lá em casa para visitar, o povo da família que eu ia na casa dele, falava que ele era surdo, porque ele não dava bola para ninguém. Não olhava para ninguém, estava nem aí, chamava o nome dele, ele não olhava. E eu sabia que ele não era, porque eu tinha uns marcadores. Coisa de vida diária mesmo, né? Eu chamava ele para tomar banho, comer, andar de carro, ligava a televisão para ele ouvir música. E ele vinha correndo e podia estar em outro quarto, em outro cômodo da casa, ele me ouvia, me atendia. E ele estava sempre comigo, né? Onde a gente ia, ele grudado em mim. E ele prestava atenção nas coisas que eu falava com ele, né? Então, eu sabia que surdo ele não era, só era diferente mesmo, isso ficava na cara, né? Mas essa fase de neném andar, neném falar, essas coisas, elas infelizmente passam muito rápido. Porque se demorasse mais, dava tempo, né, de eu pesquisar mais. Se fosse um trem assim, que em vez de cada mês acontece uma coisa, se fosse cada 10 anos acontecia uma coisa, eu poderia ter lido sobre, pesquisado, né? Não tive esse tempo, né? Então, ele passou todo esse tempo, do nascimento até os 3 anos, eu com essas dúvidas, eu não fui trabalhar, eu tinha trabalhado no Galo, tinha dado baixa, fiquei com ele, aí resolvi botar ele numa escolinha, voltar a trabalhar, ele fez 3 anos, já estava andando direitinho, ele não falava, tá? Comia horrores, assim, não é brincadeira, você imagina, quando ele começou a andar com 9 meses, né? Ele comia 6 bananas amassadas de uma vez, depois 2 mamadeiras de quase 1 litro, com maisena, porque na época ainda era chique, com maisena na mamadeira, e depois bate um prato de comida. Era assim, direto. A comida sempre tinha que ser mole. Ele não gosta nunca gostou, nessa época ele já não mastigava, continua não mastigando. E essa coisa, né, de tanta diferença, né, que ele comia esse tanto de coisa, eu pensava assim, gente, imagina se eu comesse esse tanto de coisa que ele come. Não era ser eu, neném, não. Eu, do tamanho que eu sou. Eu não ia aguentar, né? Então eu percebi que tinha muitas coisas diferentes nele. Né? Mas é bom você falar também como que era, que ele eliminava, né? Que ele que tem isso aí, né? Digestão direito, que né? é uma coisa que, assim, bem, ficou muito claro o tempo todo, né? Ele tinha comia esse excesso, né? Esse tanto de coisa, mas ele também fazia muito cocô, né? Ele tinha um processo que às vezes parecia uma diarreia. Ele fazia cocô umas 3 vezes assim, em seguida, a comida às vezes saía inteira, que ele não tinha mastigado, né? Mas eu levava na médica, ela, não, ele está hidratado, não aconteceu nada. Gente, é muito difícil hoje, é muito legal, né? Que vocês têm esses neuro aí que vocês vêem na televisão, a coisa sobre o autismo, né? A divulgação mudou tanto, né? Na nossa época não tinha. E eu falasse, por exemplo, que eu tenho raiva da pediatra, de jeito nenhum, né? Ela não sabia, assim como eu também não sabia, né? Era uma coisa muito incomum, né? Mas assim, toda vez era essa tortura, entendeu? Aconteceu muitas vezes, de madrugada, ele fazia cocô umas 10 vezes, e no fim já estava saindo água, né? Pelo tanto que ele comia, né? E eu corria lá na médica de manhã, ela falava, não, tá até rosado, tá hidratado. E era verdade, eu também não podia tirar a verdade dela, não. Porque era verdade, eu chegava lá com o bebê rosado, hidratado, com a cara boa, ele não tinha tido febre, né? Então, assim, diferenças, eu não sei se a gente pode falar problemas, que hoje eu vejo muitas mães, né? Falando dos problemas intestinais dos autistas, são recorrentes, né? Diferenças, mas assim, pelo menos era muito diferente o jeito dele lidar com a comida, né? E com o jeito que ele punha para fora e o jeito que o corpo dele, né, fisiologicamente reagia, também é interessante, porque assim, o corpo não adoecia com essa confusão toda que ele aprontava, né? E vamos indo nesse trem. Toda vez eu era a médica. É engraçado que a médica sempre me tratava
porque ela não me conhecia muito, né? Então ela sempre me tratava como uma mãe de primeira viagem. Então todas as coisas que eu falava para ela, né? Ela colocou nesse barco. E é verdade que ela também, né? Essas coisas da médica acontece isso. Eu posso corroborar as coisas que ela falou, porque era verdade. Eu era mãe da primeira vez, né? Então toda essa coisa, né? Foi ficando dentro de mim, né? Realmente me torturando, porque a coisa mais difícil que tem para mim é você ver uma coisa, ver que o trem não está funcionando por algum motivo e você não saber como intervir, como ajudar, como entender, né? Mas imagina um filho seu que é muito diferente, né? Eu vejo as mães, né? Mesmo hoje que tem tanta divulgação, é difícil você aguentar. O menino que todo mundo fala que é surdo, o menino com 7 dias revirava na cama, não dava bola para ninguém, só ficava grudado em mim, comia horrores que nem um bezerro, né? Fazia cocô que nem peixe, né? Toda hora fazia cocô. Então, assim, eu entendo o que as mães sentem, porque eu passei por isso, e eu passei um consciente multiplicado, porque, assim, não tinha explicação, né? Então, quando ele fez 3 anos, eu resolvi, falei, não, agora tá na hora de levar pra escolinha, né? Apesar de eu ter ficado... Eu fiquei muito tempo com ele por causa dessas coisas, porque eu via que ele era diferente. Eu achava que eu ficando perto, talvez eu fosse ajudar mais, né? Eu falei, não, chega, né? Vou botar ele na escolinha. Aí levei pra uma escolinha de bairro, lá perto de casa. A diretora era uma psicóloga. Era uma escolinha evangélica. Eu não tenho religião, mas por acaso era uma escolinha evangélica, Elizabeth Shalom. E a diretora me recebeu super bem. E o primeiro dia lá, primeira semana, ela falou, fica aí um pouco, né? Não vai embora. Eu comecei a reparar. O Pedro era o maior, o mais novo, maior assim, tipo o dobro dos outros meninos. Andava super bem, a parte motora dele era perfeita, né? Mas ele não falava, né? E isso começou a me chamar muita atenção, de novo, né? Porque ele não falava até então, para mim não era tão anormal. Porque eu sei de gente, inclusive a minha mãe falou com 5 anos, né? A minha irmã falou com 5 anos. Então, para mim, isso não é tão incomum. Os médicos também falam isso, que até 5 anos, né? Hoje não acontece isso não, porque os meninos têm tanta formação que não tem jeito, né? Mas na nossa época era comum, né? Isso acontecer. Então, fui levando. Ele não estava com 5 ainda, estava com 3, né? Tinha acabado de fazer 3. E aí, mas isso me incomodou muito. A primeira semana ele ficou lá, na segunda a diretora lá, a Margarete, né, psicóloga, me chamou, Mônica. Tá acontecendo umas coisas com o Pedro aqui que eu também nunca vi. Ele fica rodando em círculo o tempo todo, ou rodando objetos circulares, tipo rodinha, essas rodinhas que a gente arroela, que mexe com bichinho, encaixa em bicho, né? Tampa de lixinho. Ele roda numa destreza que assim, parece filme, mas está acontecendo. E ele urra, às vezes ele fica às 4 horas que ele tá aqui chorando e fazendo isso. Aí ela levou para ver ele, que ele tava lá, né? E ele tava com uma tampa de um lixinho, rodando na tampa do lixinho e berrando. E ele não ficava na sala dos outros coleguinhas. Enquanto eu fiquei lá, ele ficou mais ou menos bem, né? Na segunda semana que eu já não tava, aconteceu isso. Aí eu falei com ela, ó, Margarete, não tem ideia do que é isso. Ela falou, seu Mônica também não tem não. Mas vamos fazer o seguinte, eu achei legal porque assim, aí eu me desesperei, né, vendo aquilo lá. E ela, como diretora da escola, ela manteve o certo equilíbrio, né? Aí ela me deu a ideia, foi ela que me deu a ideia, vamos partir do sintoma mais claro que a gente tem aí, que ele tá com 3 anos e não falar, né? Ela tinha um conhecido, que era fonoaudiólogo, em BH. Não tinha fonoaudiólogo, não tinha escola de fonoaudiologia, então era muito raro ter um fonoaudiólogo. Eles vinham de Petrópolis, de Niterói, lá no Rio tinha essa formação, aqui não tinha ainda. Então, quando tinha um fonoaudiólogo aqui, todo mundo conhecia, porque só tinha um, né? Ela conhecia esse cara bem, né? Não sei porquê, mas ela tinha um bom conhecimento. Me indicou levar lá, né? Aí levei o Pedro lá. Ele fez os testes, né, de audição, os testes de sino, e ele falou, não, pra mim, ele escuta, né?
eu vou te encaminhar para um otorrino que trabalha com pediatria, crianças, né? Para a gente fazer os testes de Bera, são esses testes de audição da fonoaudiologia, né? Para confirmar o que eu já vi, ele escuta. Mas ele pode ter um déficit, pode ouvir menos, aí fomos, né? Fizemos esse teste lá. Esse otorrino era lá de São Lucas, se não me engano. Cara muito conceituado. Ele fez todos os testes no Pedro, não, ele tem uma audição muito boa, não tem déficit nenhum. E eu vou dar um conselho para a senhora. A senhora não liga para esse negócio de psicólogo que está falando, que eu não sei se eu falei de fono ou da psicóloga lá da escolinha, não sei o que eu comentei com ele, né? Porque eu falo igual o periquito, eu não sei o que eu tinha falado. Mas ele falou assim, não fica ligando para isso não. Deixa a menina na escola, normal, né? Que ele vai pegando, daqui uns dias ele está falando, porque ele não tem problema auditivo, né? E não presta atenção nessas opiniões aí não. Pensei assim, bom, eu já tinha falado com ele que eu era psicólogo, então eu também não posso prestar atenção no que eu penso, né? Tem que anular isso aí também. Mais um que fala comigo, né? A médica, agora o médico, né? Graças a Deus que o fono tá me prestando atenção. Cada um é dono da verdade e não quer nem prestar, né? E não quer ouvir a sua fala. Por mais que hoje os médicos atendem a gente em convênio, eles nem olham pra gente, né? Às vezes eles nem sabem o nome da gente. Antigamente não era muito assim, não. Mas mesmo assim, médico sempre foi Deus, né? Então, eles falavam as coisas com a gente, você via que repetiu, o pediatra, o otorrino. Então, assim, eles falavam, eles desconheciam o que a gente era, né? Não liga pra ninguém, não. Inclusive pra senhora que é psicóloga, né? Quase que ele só não completou. Às vezes ele esqueceu que era psicóloga, né? Não lembrou. Mas tudo bem. Eu também não dei bola, não. Falei, gente, tem coisa que você tem selecionar o que você foi fazer lá, né? Eu não fui lá fazer o BED, né? Eu não fui lá saber se ele tinha problema auditivo, déficit. Acabou. Fazer o quê? Não entendi o que você falou. Eu fui lá fazer o BERA, né? Para ver se ele tinha algum déficit. O BERA é um teste da fonoaudiologia, né? Que mede se tem déficit, se é surdo, né? Se tem alguma surdez mais leve. Ele tem as escalas, né? Então, eu fui lá fazer isso, né? Então, eu falei assim, objetivamente, o que eu vim fazer aqui foi isso. Então, não vou dar bola, sinceramente, porque o médico tá falando, né? Voltei lá no fono, porque ele que tinha encaminhado a gente pra lá, né? Aí o fono virou pra mim e falou assim, que bom, né? Que o Bera falou tecnicamente pra nós o que eu já tinha pensado mesmo, que ele ouve, né? E eu vou te encaminhar pra uma psicóloga. Mas ele não falou por que não, isso aqui é engraçado. Ele falou assim, eu tenho uma amiga, até amiga, ela é conhecida, é amiga, ela fez psicologia na mesma época que eu fiz fono, e ela estudou na Inglaterra, fez um mestrado lá, uma pessoa muito especial, que estudou muito, e eu acho que você devia ouvi-la. Eu, sinceramente, gente, não sei o nome completo dela, e acho que o nome é Maria Luísa, tá? E eu fui. Quando você está procurando uma coisa, né? E você está começando a encontrar pessoas que pelo menos te dão alguma atenção, né? Você vai em tudo. Eu pelo menos sou assim. Se o fonoaudiólogo tivesse mandado eu ir no centro espírita de Umbanda para ouvir lá, se o Pedro ouvir os tambor, né? Levava, né? Não tem religião, coisa e tal, mas eu levava. Então, assim, quando você tá, que a palavra, né? Vou lembrar o tempo todo dessa palavra tortura, né? Ela estava o tempo todo, né? Me perseguindo. Eu precisava resolver isso, né? Então, eu levei lá, nem perguntei para ele, ele também não quis dizer. Porque, na verdade, eu acho que ele estava com uma suspeita, né? Então, ele não quis dar um diagnóstico, que é sério, né? Que não era muito da área dele. Ele era fonoaudiólogo, ele mexia muito mais com problemas de fala, né? Gente que fala errado, tem problema de dicção, né? Ele não quis me dar o diagnóstico, mas ele me encaminhou para essa psicóloga. Aí cheguei lá, ela conhecia Maria Luísa, o pai do Pedro também foi comigo, né? E, assim, essa mulher era especialista em autismo. Ela tinha feito o curso na Inglaterra e ela era psicanalista. Aí eu já comecei a ficar meio assim, né? Comecei a encontrar uma palavra aí, né? Porque foi o que ela falou, ela se apresentou dessa forma.
Aí eu contei todo o caso. O pai do Pedro sempre ia comigo nos lugares, mas quem contava era eu, porque ele realmente não participava muito da criação do Pedro, não dava muita conta, né? Ele, na verdade, eu não gosto de falar muito dele, porque ele tem dificuldades com ele mesmo, né? Então, as ex-mulheres gostam de falar mal dos ex-maridos. Eu não penso assim. Eu penso que ele tinha as dificuldades dele e ele não deu conta do Pedro, né? Não dava conta dele mesmo, né? Então, ele ia comigo, mas quem realmente discutia as coisas sempre era ele, né? Aí contei para ela como que ele era, né? Esse tanto de comida, esse tanto de hiperexcitação, né? Que ele tinha. Contei a cena lá, né? Infelizmente, igual já falei que não tinha um celular para gravar, mas contei para ela como que se deu a cena na escola em que eu vi, que a diretora falou que estava acontecendo com frequência, né? Que era praticamente o tempo todo. Aí ela falou comigo assim, foi uma entrevista breve. É interessante que o psicanalista não faz cadastro, né? Não pega seus dados, seu endereço, você pega nada disso. Ele ouve a sua história. Mas ela era psicanalista ou psicóloga? Ela era psicóloga e psicanalista. Tá. E a abordagem dela no curso lá na Inglaterra, né? A especialização dela em autismo, era psicanalítica, né? Então, foi uma entrevista assim, que ela ouviu o que eu pensava do assunto. Aí eu já saí de lá, gente, sinceramente, eu saí de lá melhor. Porque eu pensei assim, é a primeira vez que alguém ouviu e não falou que eu estava errada. Não falou que eu era mãe de primeira viagem. Não me desmentiu. Se ela acreditou, eu também não sei, né? Mas ela não me desacreditou. Foi a primeira vez que alguém me ouviu. E ela deu o diagnóstico de autismo nesse dia? Ela não deu. Ela falou para levar o Pedro. Ela marcou uma outra consulta, né? E pediu para me levar o Pedro lá. Ela ouviu o meu relato, né? E praticamente não falou nada. Mas só dela ter ouvido e não ter falado que eu era mãe de primeira viagem, que não era para dar bola para isso, por aquilo, igual o otorrino falou, né? Eu já achei muito legal, né? Aí levei o Pedro lá, daí a 2 dias, né? A hora que ele entrou na sala, gente, ele tinha muitas coisas típicas. É porque como eu não conhecia autismo, né? Para mim aquilo não era claro. E, além dele não falar, dele comer um tantão, de ser hiperativo, né? Ele andava na ponta do pé, ele vivia com a mão pendurada assim, ele tinha uma pose que parecia um canguru, né? Na ponta do pé com a mão assim, que a gente normalmente não consegue fazer, né? Ele fazia isso muito mais quando ele estava na grama, na areia, alguma coisa que incomodava ele, né? A sensação tátil não era muito boa para ele, né? Mas ele entrou na sala, realmente, ele já tinha esse andar que a gente fala que o autista anda, às vezes parecendo um robozinho, né? E desse jeito, na ponta do pé, lá ele entrou na ponta do pé, porque ele estava incomodado, porque assim, gente, não tá nem aí pra ninguém, não fala, mas os autistas sabem as coisas que estão acontecendo. Então, eu falei com ele que ele ia ver uma psicóloga, que ela ia conversar com a gente, ele sabia que alguém ia olhar para ele, que ele estava em observação, eles entendem isso. Então, ele já entrou incomodado na sala também, né? Entrou na ponta do pé, a superfície lá era comum, né? Não tinha uma diferença tátil, né? Mas ele entrou como se ele estivesse andando na grama, né? Aí ele foi entrando, né? Ela olhou para mim, olhou para ele e falou assim, ele é autista! Como se ela exclamou, assim, largou a palavra. Aí eu fiquei assim, ó, olhando para ela meio abobada, né? Porque assim, a única coisa que eu tinha visto de autismo na minha vida, assim, mais tecnicamente, né, era uma frase no livro de neurofisiologia falando que era uma síndrome muito rara, muito grave. Eu falei assim, gente do céu, né? Aí ela me fez uma proposta de trabalho em que ela seria supervisora, ela ia colocar uma moça lá em casa, possivelmente uma estudante de psicologia, que ela ia supervisionar, e a moça ia fazer um monte de abordagens táteis com ele, e era durante muito tempo, a moça ia ficar muito tempo lá em casa. E eu seria mais ou menos que excluída do trabalho. Eu entendi assim, né? Claro que nessa hora eu estava tão mexida que eu não sei se eu entendi as coisas direito, mas eu entendi mais ou menos assim, que a moça é que estaria lidando o tempo todo. Quer dizer, uma abordagem que existia naquela época, né? De excluir a mãe, né? Sim.
Como se a mãe fosse a culpada e ainda por cima tivesse que sair de cima. As pessoas leem, né? Eu também já li assim, que a culpa é da mãe, né? Que antes era assim, né? Não é bem a culpa, né? É a responsabilidade da mãe, né? A mãe é que criou aquele filho daquele jeito. Quer dizer, não é bem culpa, né? Mas a gente lê, né? Porque culpa é uma palavra que prega na gente, né? Mas de qualquer maneira, não é nem isso é verdade, né? Porque não dá pra dizer que ele é autista por causa da mãe. São vários fatores, né? Tem genéticos, neurológicos. Tem como você cria também que pode aumentar o sintoma ou diminuir, né? A forma como você cria, como você estimula, pode ajudar para lá e para cá, né? E a mãe é uma pessoa muito importante nisso aí, né? Mãe é mãe, como diz o outro, né? Se a mãe está ativa, acompanhando, tem muita importância. Quer dizer, por mais absurdo que a gente considere hoje culpar a mãe, você está dizendo que eles não tiveram, eles tinham motivos para acreditar nisso. Sim, você está dizendo isso? Sim, eles tinham motivos na literatura. A gente vê muita coisa assim daquela mãe deprimida, que nem estava usando batom na consulta, entendeu? Mas para mim a leitura disso aí é outra. É parecida com o que eu tô hoje, eu até tô de batom, porque eu acordo de batom, tá, gente? Nunca fiquei sem batom. Mas a mãe do autista, ela tá sempre cansada. Ela não tem tempo para pentear o cabelo, às vezes nem para prestar atenção na roupa. O menino é tão imperativo, é tão diferente, dá tanto trabalho, que a gente fica cansado mesmo. Então eu acho que na literatura eu vi isso muitas vezes, casos reais, né? Tem aquela Dibs em busca de si mesmo, né? Um livro chiquérrimo, que muita gente já leu, né? Que a mãe dava bola em outro menino, era o contrário, né? Mas vivia deprimida. Porque assim, o autismo em si, principalmente desse jeito que eu passei por ele, né? Sem ter indicadores, sem as pessoas me escutarem, né? Eu fui torturada com o autismo de verdade, né? Então você fica cansado, né? Mas isso é motivo para dizer que a mãe é culpada? Quer dizer, a mãe chegar sem batom, por exemplo. Isso tem na literatura? Na literatura na literatura eu já vi essa citação, que a mãe não usava batom, estava apagada, entendeu? Porque assim, eu acho que é social uma mulher estar no consultório do médico, psicólogo, qualquer profissional, ou numa festa, ou no trabalho, de batom, né? Tanto que assim, é uma coisa que eu faço questão de usar, sempre fiz, porque eu não sou muito ligada no social, então pra mim é uma marca de que eu tô no social, entendeu? É como se fosse uma etiqueta, tá de batom. Quer dizer, é uma coisa machista mesmo, né? Porque, quer dizer, tá exigindo da mulher uma fachada e aquilo ainda vai dizer se ela é a culpada do filho ter uma coisa daquela que ela é a primeira a não querer. A verdade que hoje eu leio que não é bem que eles colocavam a culpa, eles colocavam a responsabilidade, né? É parecido, né? Não tem muita diferença, né? Não tem muita diferença. E na verdade, gente, a responsabilidade do seu filho que está no mundo de ser mãe é sua, né? O pai ajudou a fazer? Ajudou. Mas quem quis guardar o filho por 9 meses e depois botar ele para fora foi você, né? Hoje a gente sabe disso claramente, né? A gente que quer ter filho. Mas né? Aí você continuou o tratamento com essa pessoa ou você... Não, pois é, aí aconteceu isso. Ela me deu todo um rol de especificações de como ela fazia o trabalho. Essa coisa de eu não participar muito, não pegou muito não. Mas aconteceu uma outra coisa, né? Primeiro, esse trem dela ter falado muito assim, eu fiquei chocada. Ao mesmo tempo que eu fiquei muito aliviada, ter descoberto o nome de alguém, ter me ouvido, ter visto meu filho, né? Ter enxergado, eu fiquei muito chocada. É igual a coisa da mãe ser culpada. A psicanalista virou um pouco a culpada para mim dele ter autismo, ela deu o nome. É um negócio que acontece na cabeça do ser humano. Por isso que eu não me incomodo muito que antes falavam que a culpa era da mãe, entendeu? Porque isso para mim é uma coisa que acontece, né? Quem deu o nome, quem me ajudou, me esclareceu foi ela, e é como se ela tivesse, porque ela também foi muito direta, ela nem rodeou, né? Ela nem conversou comigo direito. E ela fez uma proposta de trabalho e o recebimento dela, né, o contrato trabalhista dela era muito caro para mim. Porque a gente estava em 1989, aquela época do Sarney, que o nosso dinheiro, eu recebi 1 milhão, né, no fim do mês, na Caixa Econômica. E 1 milhão não era nem 1.000, né?
Então, nosso dia desvalorizava demais, ela cobrava em dólar. E como o atendimento era muito massivo, ela ia cobrar muito caro. Eu não tinha como pagar isso. Então, nós não ficamos com ela. E saí de lá pensando o que eu ia fazer, né? Aí no meio do caminho eu já fui resolvendo, mas isso aí é um assunto, né? Que eu vou continuar no próximo vídeo. Porque os meus vídeos agora vão contar essa história toda aí, né? Então vou dar continuidade disso aí no próximo vídeo, ok? Abraço pra todo mundo. Gente, de vez em quando eu fico meio maluca mesmo, viu? Hoje eu falei de muita coisa difícil. Deu pra sentir, né? Eu senti essa emoção de ter que se colocar de novo naquele lugar, né, Mônica? Gente, ficar emocionada é normal, né? Vocês vão ver isso nos próximos vídeos. Algumas vezes eu me emocionei até mais do que isso. Alô? Gente, até o próximo, viu? Eu conto com vocês para ir assistir esses vídeos aí, porque é muito legal. Tchau, tchau.